nós servimos. Então, a verdade é só essa. E a gente tinha aqueles planos de todo ano a gente fazia isso. Só que no ano de 2012 foi diferente. Passamos um Natal maravilhoso. E quando chegou no dia 25, por volta de 15 horas, nós tínhamos algumas coisas para resolver no Rio, nós fomos em 2 carros, o meu genro foi com o carro dele, ele tinha comprado, tinha 1 mês e 15 dias que ele tinha comprado um Astra Zero, né? Estava todo feliz com aquela aquisição, tinha trabalhado muito, a minha filha tinha 3 anos de casada, estava desconfiada que estava grávida da Larissa, já tinha nome, né? Minha neta. E meu filho também, de 15 anos, o Tiago, e a namorada decidiu ir com a gente, conversou com a mãe deixou, ela já tinha viajado conosco antes, e fomos, nós 4, fomos em 2 carros e fomos para Rio das Ostras. Na vinda, decidimos vir embora no dia 25, a esposa do meu irmão estava de serviço, ela é enfermeira no Hospital Central de Macaé, na HPM, e ela ainda não tinha chegado, então minha filha falou, mãe, vou ficar aqui, para ajudar o Ricardo com a menininha nova ainda, né? Eu falei, tá. Falei com o meu filho, vamos embora, porque a gente tem que entregar a nora, né, para a mãe. Minha nora tinha 19 anos. Aí a minha filha falou, mãe, deixa ele com a gente comprou um CD novo. Eu nunca tinha ouvido na minha vida Pregador Lu, né? Que a gente é do tempo de Oséias de Paula, Álvaro Tito, né? Edson e Thelma. Acho que muita gente não conhece. Então, E aí, comprei eu acho que já estava no tempo do DVD, do Pregador, do CD, né? CD. Pregador Lu. Aí, nunca nem sabia o que era aquilo, tá bom. Aí foi no carro, eu falei, tá bom, então você fica aí. Ele estava de short, e me lembro que eu peguei e falei assim, tá muito calor, estava um sol muito quente. Peguei, dei uma camiseta para ele, entramos no carro, viemos embora. Quando entramos na BR-101, meu coração começou a ficar angustiado. E o coração assim fechado, eu não entendia bem o que estava acontecendo, a estrada limpa, não tinha ninguém, o sol brilhando, tranquilo. Comecei a orar, né? A gente que é acostumado, tudo é orar. Falei, Jesus, vai cortando os laços, para mim ia acontecer alguma coisa com a gente. Vai cortando os laços de morte, tal. Cheguei em casa por volta de 18 horas e 30 minutos por aí. E aí, quando cheguei, o coração incomodado do mesmo jeito, começamos a ligar. E eu liguei para o rádio, no tempo do rádio, né? O rádio do meu genro, celular da minha filha, celular da minha nora, ninguém atendia. E ligava para todo mundo, ninguém atendia. Ali consegui falar com meu irmão falou, assim que vocês saíram, eles saíram também. E aí eu fiquei naquela assim, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Só que eles não chegavam. Quando deu 21 horas e 30 minutos, o telefone tocou, eu corri para colocar o ouvido junto com meu esposo para ouvir, e eu ouvi uma notícia que eu não queria ouvir nunca na minha vida. Era um homem se identificando como tenente do bombeiro, e aquele homem, como eu estou falando com vocês, ele falou assim tranquilamente, é um Astra preto? E meu esposo falou, o que está acontecendo? Meus filhos estão aí. A gente estava já nervoso, né? Eu estava com o meu cotovelo dormente, de ficar debruçada na varanda do apartamento, esperando o carro dobrar a esquina, e o carro não chegava. E ali eu devo ter feito mais de 50 ligações. Você quando está apavorado, principalmente mãe, né? Mãe é muito assim, né? E nada, ninguém atendia. E naquela hora, aquele homem que se identificou daquele jeito, ele falou, é um Astra preto? Morreram todos. Quando ele falou, morreram todos, eu não entendi a princípio o que ele falou. Corri para o meu quarto, me ajoelhei na beira da minha cama, orei e falei, Deus, o que está acontecendo? Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, é meus 2 únicos filhos. Deus, meu Deus, olha lá, Andressa. Ai, Jesus, como é que vai ser? E eu comecei naquela coisa. Nisso, os carros começaram a chegar na porta do meu prédio, que era minha família, porque já tinha aparecido no Inter TV a notícia, porque foi um engarrafamento de 12 horas na BR-101. E ali nós pegamos de novo a estrada, novamente, só que dessa vez, a primeira viagem a gente foi cantando, disputando quem cantava mais hino, agora era uma viagem debaixo de choro, sem entender bem o que estava acontecendo. Percebi que a viagem estava demorando muito. Pararam num certo trecho da BR-101 e a minha cunhada abriu a porta do carro e falou, Nailde, eu vou falar a verdade para você. Os 4 estão no IML de Macaé. Irmãos, quando eu ouvi isso, eu não me lembro, quando eu dei por mim, eu estava na casa do meu irmão, deitada na cama, eles me dando calmante e tal. Aí eu, gente, o que aconteceu? E aí eu tive
a noção certa do que realmente tinha acontecido. O meu genro, segundo o motorista da carreta, tinha feito uma ultrapassagem na curva do S, entre Casimiro de Abreu e Silva Jardim, na Aldeia Velha ali, não sei se vocês conhecem, e naquele trecho ali, ele deu de frente para uma carreta e o carro caiu numa ribanceira. E os 4 quebraram o pescoço, foi morte instantânea, não tive tempo de orar. Eu já estive em algumas igrejas, que Deus tem me dado a graça de ir em vários lugares, e teve lugares que eu chegava para falar isso, algumas pessoas se levantavam, falavam assim, eu vou me retirar porque eu não gosto de ouvir essas coisas. Eu falei, quer dizer que eu recebo o bem de Deus e o mal não? Aí alguém vai falar assim para mim, mas foi Deus que fez o mal? Gente, eu não atribuo nada ao diabo. Na minha vida ele não tem poder de agir em nada. Se é bem, se é mal, é tudo ele. É tudo Deus que tem o poder na minha vida. E eu entendo que até mesmo no mal, ele tem um propósito. Ele tem algo para revelar. Isso é intimidade. Isso é confiança. Isso é você saber e conhecer o Deus que você serve. Porque quando a gente não conhece o Deus de verdade, a gente só quer receber o bem. É só vitória. Vai dar tudo certo. Mas a vida real não é assim. E eu vou te falar uma coisa que Deus falou comigo. Que muitas vezes, muitas coisas, muitos desafios que a gente enfrenta na nossa vida, é Deus testando a nossa fé e a nossa confiança nele. Detalhe, também, é você provar para outras pessoas, porque tem outras pessoas olhando para você, querendo ver na tua vida o Deus que você diz servir. E quer ver a melhor hora de você mostrar que ama a Deus, que serve a Deus, é na hora em que as coisas estão dando tudo errado. É na hora que os teus planos não acontecem do jeito que você planejou. É na hora que os teus sonhos são interrompidos no meio da caminhada. Quem está falando aqui com vocês é uma pessoa que há algum tempo começou a se questionar. E eu não estou aqui para mostrar a vocês que eu sou guerreira, que eu sou forte, que eu não sou nada disso. Forte é o Deus que habita na minha vida. A minha força vem dele, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, mas a Bíblia diz também que ele tem alegria na morte dos santos. Então, quando eu alegrei o Senhor me fortalece. É difícil isso, né? É difícil glorificar nessa hora, né? É glorificar, é bom quando Deus vai abrir a porta. Ele abre, ele faz. Eu falei ontem lá na pastora, porque eu acredito num Deus que faz milagre. Eu acredito. E aí teve momentos que eu falava assim, Deus, por que tu não quebrou o carro do meu genro no meio do caminho? Poderia ter acontecido alguma coisa para que ele não tivesse feito aquela ultrapassagem. E a gente começa a fazer questionamentos. Meu Deus, não vai dar tempo de entrar na mensagem. Mas é rapidinho, porque Deus está me levando para outro caminho. Sabe o que aconteceu? Semana passada, nós fomos pregar em Rio das Ostras, não é isso, meu bem? Fomos pregar em Rio das Ostras. E quando chegou em Rio das Ostras, no meio do caminho, meu carro apagou. Apagou o carro na estrada. Fiquei assim, mas diante de Deus eu não murmurei. Nós paramos no carro, alguém veio nos ajudar, colocou o nosso carro no posto de gasolina. Nós dormimos no posto de gasolina dentro do carro, esperando um eletricista para olhar o carro. E aí eu comecei a pensar assim, por que eu vou murmurar? Quantas vezes eu falei para Deus, Deus, tu podia ter quebrado o carro do meu genro, não é? Então, agora também, poderia ter sido um livramento, porque Deus tem falado para mim que vai me levar a vários lugares, que tem muitas pessoas para me ouvir, pessoas que tiveram perdas e estão achando que é o fim. E Deus tem me usado para dizer, não é o fim, o luto não é o fim, tem vida após o luto. Amém. E aí, passado tudo isso, eu não vou mais falar sobre isso, porque tem muita coisa para contar, mas não dá tempo. Passado tudo isso, nós decidimos ir morar em Rio das Ostras. Porque Rio das Ostras era terra para mim,
que tinha acontecido a pior coisa, eu não queria saber de Rio das Ostras mais, e um dia na minha igreja, num dia de carnaval, eu estava sentada ouvindo a palavra, e o pastor começou a pregar, e falando assim, como crescer no deserto, e ele falava, para você crescer no deserto, você tem que enfrentar o deserto, se você ficar com medo, você não vai conseguir. Acabou o culto, gente, era 9 horas da noite, né, 21 horas, eu levantei e falei com o meu esposo, vamos para Rio das Ostras. Ele falou, o quê? Rio das Ostras, carnaval, ainda não tinha pandemia, então era um horror para chegar em Rio das Ostras, né? Eu falei, se for de Deus, a gente vai chegar lá na rodoviária e vai ter ônibus. Não queria ir de carro, porque eu estava um trauma, eu não podia andar de carro, eu tremia, eu chorava sem conseguir me controlar. Gente, foi uma perda terrível. Eu fui no psiquiatra, eu fui no psicólogo, e eles falaram para mim, 4 anos de luto, era assim, só falava assim comigo. Me deram remédio, e comecei a fazer tratamento. Depois eu falei, quer saber? Eu não vou ficar tomando esses remédios, não. Esses remédios me deixam mole. Jesus me ajuda. Seja o meu terapeuta, seja o meu psicólogo, seja o meu tudo. Tu sempre foi tudo para mim. E não vai ser agora que eu vou ficar escrava desse problema. Não vai ser agora, gente. Tudo é questão de posicionamento. Sabe o que aconteceu com essa mulher aqui? Eu só vou ler esse versículo. Ela fala assim, ó. Não vou nem ligar o iPad, que não dá tempo. Vou assim, ó. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes sararei. Ela foi ao encontro de Jesus, falando dentro do coração dela. Ela falava para ela mesma. Ninguém falou para ela, vai lá. Toque em Jesus, vai lá, você está com esse problema. O problema que aquela mulher tinha era íntimo. Ninguém sabia que ela tinha aquela hemorragia. Às vezes você vem para a igreja, você levanta a mão, você glorifica, você louva, mas você está sangrando por dentro. A tua alma está ferida, teu coração está ferido, você está cheio de tristezas, você tem mágoas, você tem questionamentos, mas eu vim dizer uma coisa para você. Nessa manhã, você veio no lugar certo. Jesus está aqui. Toca nele. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Você veio no lugar certo. Aquela mulher falou com ela mesmo. Ai, se eu tão somente tocar. Ai, se eu tão somente tocar, eu não preciso contar para ninguém, eu não preciso falar, eu não para B, não. Se eu tão somente tocar, era ela e Deus, Deus e ela. O Senhor está te convidando nessa manhã a tomar um posicionamento com Deus. Eu não quero mais viver de aparência, eu quero mostrar para Deus tudo que está sangrando a minha alma, tudo que está me machucando. Eu não quero continuar assim. A Bíblia diz que aquela mulher já tinha gastado tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Todas as possibilidades dela já tinha ido embora. Mas ela ouviu falar que tinha um Jesus que mudava a história. Eu sempre conheci esse Jesus. Eu sempre conheci esse Jesus. Mas de verdade, eu não era íntima dele. De verdade, eu cantava, eu pregava, eu ensinava, mas eu não conhecia esse Jesus que se importa com a nossa dor, que conhece a gente por dentro, que desnuda a nossa alma. Eu não conhecia esse Jesus e foi-me necessário eu passar por isso, porque Deus tinha algo mais comigo. Você consegue entender que Deus está falando para alguém aqui nessa manhã? Que esse problema que você vivenciou, que essa perda que você vivenciou, Deus quer te mostrar que Ele pode fazer muito mais além na tua vida. Eu estava falando que depois que aconteceu isso comigo, que eu perdi os meus filhos, eu me lembro que eu participo de um grupo no WhatsApp Irmãs de Jó. A primeira coisa que eu pensei foi assim,
Eu pedi meu esposo para fazer sinal para mim, quando meu tempo acabar. A primeira coisa que a gente pensa é assim, eu não conheço ninguém que aconteceu isso. É só comigo que aconteceu isso. Poxa, eu devo ter feito alguma coisa muito grave contra Deus, para Deus permitir acontecer isso comigo. E eu ficava naquelas indagações, sabe? E eu conversando com uma mãe, porque nesse grupo eu conheci foi várias mães, não era só eu que passava por isso. O diabo nos engana, o diabo engana as nossas emoções e a gente começa a pensar assim, eu fiz alguma coisa errada, por que Deus permitiu acontecer isso? E aí eu conversando com essa mãe, cheia de dor na alma. Mas sabe quando Deus escolhe você assim? É assim mesmo que Deus te quer. Vem desse jeito mesmo fazer a obra de Deus. Vem desse jeito mesmo tocar em Jesus. Vem desse jeito mesmo procurar Jesus. Você fez a coisa certa. Porque a tendência, o que o diabo quer é que você fique em casa. Fique isolada, não fale com ninguém, não vá para a igreja, não fique no meio das pessoas. A primeira coisa que ele quer fazer é nos isolar. Mas uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, vai para o meio da multidão, vai para lá, faz a obra. Gente, cada dia que eu ia abençoando uma mãe, que eu ia dando uma palavra, eu ia me sentindo mais forte. E um dia uma dessas mães veio falar comigo, e falou comigo assim, Nailde, eu não sei como é que você consegue sobreviver a tantas perdas. E eu falei para ela falou, eu morri junto com a minha filha. Eu falei, o quê? Você morreu junto com a sua filha. Quem você... O Senhor me deu uma autoridade, gente, que eu não sabia que eu tinha. Eu falei, quem você pensa que você é? Para você mesmo achar que pode tomar essa decisão. A tua vida pertence a Deus. A minha vida pertence a Deus. A hora que eu tenho que ir, Ele sabe. Não vai ser eu que vou decidir. Você não tem o direito de morrer junto com a tua filha que faleceu. Quando eu falei isso, ela falou assim, o quê? Eu falei, porque você tem quantos filhos? Ainda tenho mais 2 filhos. Você está deixando os seus 2 filhos órfãos? É isso mesmo que eu estou escutando? Eu falei para ela, os filhos órfãos com a mãe viva? Ah, você está dando mais importância à filha que morreu e esses que estão aqui, que precisam de você. Essa que foi está guardada com o Senhor. Porque eu acredito muito na Bíblia, gente. E a Bíblia fala assim em Tessalonicenses, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O Espírito Santo de Deus me convenceu, porque é Ele que faz isso, que os meus filhos vão ver Jesus primeiro do que eu. Ah, eu acho que muita gente não entendeu, né? Eu vou fazer que nesses pregadores. Ah, você não entendeu. Você tem noção disso? Que quem partiu antes de você está guardado, livre desse mundo, livre dessas coisas ruins. A Bíblia diz, né, que o mundo jaz no maligno. E aí eu vou para essa mulher de novo, porque essa mulher chega lá, ela não olha os empecilhos, as coisas que estão na sua frente. A Bíblia diz que ela vai entrando e ela vai por baixo e toca na orla de Jesus. E aí Jesus pergunta, quem me tocou? Quem me tocou? Alguém? Tem muita gente, eu digo, mas mestre, a multidão te oprime, tem gente te oprime, tem gente te encostando toda hora. Não. Alguém entrou aqui e me tocou diferente. O Senhor está te convidando nessa manhã a tocar no Senhor de modo diferente. Talvez essa dor, você está sentindo dor agora. Você está sentindo essa dor agora. A tua alma está apertada, teu coração está apertado. Eu vou falar para vocês uma coisa. Amanhã, segunda-feira, dia 10 de outubro, se meu filho estivesse aqui, ele iria estar completando 25 anos. E eu estou aqui falando de Jesus. Falando que Jesus é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele faz as chagas e Ele mesmo cura. E aí você olha para mim e fala assim, aí parou aí? Porque eu falava assim, olha Deus, eu já bati meu recorde, não pode acontecer mais nada de ruim comigo, eu pensando, né? E passados 6 anos, meu esposo começa a sentir uma dor na cervical. E aquela dor na cervical, ele foi para o hospital, foi constatado que ele estava com um câncer como é que é isso aqui, meu filho? Esqueci. Na cervical. Foi internado no hospital ali em São Gonçalo.
tirou algumas vértebras, colocou parafuso, colocou uma prótese, né? Ficou durante 1 ano bem. Passado 1 ano, começou de novo a sentir dores. E dores fortes. Nós morávamos em Rio das Ostras e o hospital limitado, né, os medicamentos, os médicos nos aconselhou voltar para o Rio. Voltamos para o Rio e depois de várias internações, no mês de maio, ele foi internado, ficou 36 dias internado, muito mal. Parou de andar, já não comia, eu dava banho, tudo, eu ficava ali cuidando dele. E no final de 2 anos, depois de muito tempo sofrendo, Deus levou o meu esposo também. E eu me vi sozinha. E eu falei, Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer a tua obra sozinha? E eu fiquei naquela coisa assim, porque eu travei uma guerra com Deus. Não sei se esse é o termo certo, mas de verdade é o que está vindo para mim assim, mais simples para vocês entenderem. Porque eu falava assim para Deus, Deus, eu já te entreguei meus filhos e eu não quero entregar meu esposo. E aí foram 2 anos lutando. Eu ficava no hospital com ele e eu orava, eu pedia a Deus um milagre, eu cria no milagre. Mas Deus falou claramente comigo, o tempo dele acabou. E quando eu ouvi o tempo dele acabou, eu entendi que Deus iria levar meu esposo. E ali, no cemitério, mais uma vez, eu falei, Deus, eu vou continuar a tua obra. Eu não vou parar. Eu não sei qual o mistério disso tudo, qual o propósito disso tudo, mas eu aprendi que se a gente parar no meio do processo, a gente não entende o propósito. E eu queria entender isso. Eu queria saber o que Deus queria comigo. E hoje, eu estou aqui falando com vocês. E cada dia que Deus me dá a oportunidade de falar, de contar, eu vejo os propósitos de Deus se cumprindo na minha vida. Porque eu vejo pessoas sendo abençoadas, pessoas que me procuram no meu Facebook e falam como é que você está conseguindo, como é que você consegue ficar de pé. E eu só falo assim, é Deus na minha vida, eu me entreguei na obra dele, eu creio que ele pode fazer todas as coisas, eu entreguei as minhas emoções para ele, e ele tem abençoado a minha vida. De verdade, eu decidi tocar em Jesus, eu decidi tirar virtude de Jesus, porque só tem 2 posicionamentos. O tema da mensagem é: as tuas atitudes vão te levar em direção ao teu milagre. A gente tem duas decisões. Ou você senta, fica chorando, lambendo as feridas, se lamentando. E eu vou te dar uma notícia. As pessoas vão te consolar. As pessoas vão mandar mensagem para você. As pessoas vão te ligar até um certo momento. Depois vai parar. Sabe por quê? Cada um tem suas demandas, cada um tem os seus problemas. Eu falei ontem da grama do vizinho, porque a gente olha e fala, e a vida do irmão é perfeita. Não é não. E aí a pessoa olha para a grama do vizinho, está verdinho. E um belo dia você vai lá na casa do vizinho, né, para ver a grama e percebe que a grama é de plástico, não é de verdade. Porque cada um de nós temos os nossos desafios. Cada um de nós enfrentamos problemas diferentes, não é assim? E se eu sentar aqui e falar, eu vou fazer uma fila, eu quero ver a sua história. Cada um vai contar alguma coisa, algum desafio que está vivendo. Mas uma coisa é certa, se você tem Deus, se você tem Jesus no seu coração, você consegue sim enfrentar o desafio maior que você acha que não consegue. Eu vou te falar, eu já perdi mãe, eu já perdi pai, eu já perdi irmãos, eu já perdi muita gente na minha família. E aí talvez você vai falar assim, você está querendo dizer que a sua dor é maior do que os outros. Não, se alguém aqui já perdeu um filho, vai constatar o que eu estou dizendo. A dor de enterrar um filho é diferente de todas as outras perdas. Por quê? O princípio da vida é os filhos enterrar os pais, já começa por aí. A outra coisa, você faz planos futuros para os teus filhos. Quando você enterra um filho, é como se você quebrasse aqueles planos. É como se você não tivesse mais por que continuar, por que ir em frente. E aí, gente, o Senhor Jesus é tão maravilhoso, que Ele tem feito tanto assim na minha vida, de um jeito tão especial, que eu fico assim, Deus, Tu és grande mesmo, né? Tu
tudo, tu sabe de tudo. Porque eu falei para vocês que eu enterrei meu esposo, eu enterrei meus filhos. E passado um certo tempo, eu conheci, eu estava na igreja, eu faço parte de uma equipe de oração lá da igreja, não sei se vocês conhecem, a pastora Antonieta Rosa. E ali, naquela equipe, num dia de oração, eu estava ali e um dos pastores que estava pregando pediu para que eu ficasse de pé. Eu fiquei um pouco, né, assim, você está no meio de tanta gente e manda ficar de pé, você vira alvo, né, todo mundo te olha, e eu sou um pouquinho tímida, né, eu estou aqui, mas eu não estou olhando para ninguém, eu estou olhando para lá, assim, sabe, e aí o que aconteceu, ele mandou ficar de pé, e aí ele falou para mim, olha, eu vejo um caixão quebrado diante de você. Gente, quando ele falou isso, eu tomei um susto, sabe por quê? Dentro do meu coração, eu levava um pensamento assim, a próxima a morrer sou eu. Deus decidiu acabar com a minha família, só falta eu, já vou me preparar, né? Vou deixar dívida para algumas pessoas aí, né? E vou, né? Na brincadeira. Gente, a primeira coisa que o pastor falou, eu vejo um caixão quebrado diante de você. Você vai morrer, mas não agora. Deus tem um propósito na tua vida. E outra, eu vejo escrito na tua frente uma nova história. Irmãos, eu não tinha falado nada, que eu era viúva, eu não tinha falado nada. E para a honra e glória do nome do Senhor, Deus cumpriu tudo. Ele ainda falou assim, eu vejo o Rio das Ostras. Eu falei, eu não quero morar mais, não quero mais voltar para lá. Eu pensando, né? Vim para casa, com 60 anos, eu vou casar de novo, como é que é esse negócio? Meu Deus, eu fiquei assim, né? Meia, não duvidando, mas eu fiquei pensando, como é que vai ser isso? Aí lembrei de Sara, né? Porque aí a irmã falou, você vai ter netos. Falei, Jesus, ter netos? Tá bom. Irmãos, passado um tempo, eu conheci meu esposo, eu faço as lives, e através do mês, a gente conversando, eu conheci meu esposo. Um pastor, ele era pastor auxiliar aqui da DEVEC, de Rio das Ostras. E a gente conversando, ele estava 3 anos viúvo também. Tem 3 filhos, 3 netos. Os filhos dele moram lá no Espírito Santo. Estou resumindo, não vai dar para falar a mensagem, então eu vou falar logo meu testemunho completo para terminar rapidinho. E aí, me dá 5 minutos, pastor. Não, porque vocês têm que saber esse final. Já que eu comecei, né? E aí, gente, os netos, uma das filhas dele mora no Espírito Santo. E ele liga a chamada de vídeo e bota só virado para ele. Aí daqui a pouco eu ouço a Agnes, né? Falar, ela tem 6 anos, né? Isso bem. 6 anos. Aí ele fala assim, cadê minha avó Naná? Aí eu vejo Deus cumprindo a palavra dele na minha vida. Porque a palavra de Deus diz assim, ele faz a solitária viver em família. Deus cumpriu a palavra dele na minha vida. Mas sabe o que é isso? É você tirar a virtude de Jesus. Jesus está aqui. Você consegue entender que Jesus está aqui? Eu vou terminar só contando isso aqui, ó, rapidinho, só. Ô, Jesus, me ajuda aqui rapidinho, Senhor. Irmãs, tenha paciência comigo. Olha só. Quando tudo começa no fim. Presta atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Todas as vezes que o diabo disse a alguém, é o fim, não é verdade. É o começo dos melhores dias e das melhores histórias, das maiores vitórias e dos melhores casamentos. Segura aí quem quer casar. O diabo disse a José no Egito, da cisterna lá no deserto, é o fim. E Deus disse, é o começo. José será o governador do Egito. O diabo disse a Moisés no deserto, é o fim. E Deus disse, é o começo, você será o grande libertador do meu povo. O diabo disse a Esther no tempo da escravidão, é o fim. E Deus disse, é o começo, transformar-te-ei na rainha dos medos e dos persas. O diabo disse a Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, é o fim. E Deus disse, é o começo, vocês serão grandes governadores na Babilônia. O diabo disse a Daniel na cova dos leões, é o fim. E Deus disse, é o começo, sua história mudará o mundo. O diabo disse a Jonas na barriga de um grande peixe, é o fim. E Deus disse, é o começo, Nínive será salva através da tua pregação.
revelação. O diabo disse a João, exilado na ilha de Pátimo, é o fim. E Deus disse, é o começo. Você escreverá a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse. O diabo disse a Jesus, morto na cruz, é o fim. E Deus disse, é o começo. Jesus vai ressuscitar e Ele voltará para buscar o seu povo com grande poder e com grande glória. Agora faz assim, ó. Faz assim.